Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre taxa de variação instantânea. Então, só para a gente recordar, no exemplo 1, quando nós falamos de taxa de variação média, o que nós vimos? Nós vimos que a taxa de variação média para um intervalo ela é útil para nós analisarmos o comportamento da produção, né? Por exemplo, para o intervalo das 3 horas até as 4 horas, né, nós podemos dizer que a produção ela está variando a uma taxa de 7 toneladas por hora, significa que são produzidas em uma hora 7 toneladas. E da mesma forma, quando nós analisamos o intervalo de tempo de 4 a 5 horas, e nós descobrimos que a taxa de variação era de 9 toneladas por hora, este valor é a mesma coisa que nós dizermos que em uma hora foram produzidas 9 toneladas, ok? No entanto, essas produções elas se referem a intervalos de tempos distintos do nosso processo de produção. E se, por exemplo, nós quiséssemos calcular essa taxa de variação da produção em um valor de tempo específico. Então, é possível nós calcularmos a taxa de variação da produção para um instante específico? Bem, por exemplo, qual seria a taxa de variação da produção exatamente às 3 horas? Seria possível calcular essa taxa? E se é possível, como é que nós vamos realizar este cálculo? Sim, é possível nós calcularmos a taxa de variação para um valor específico, ok? É possível nós fazermos isso. E, no caso, quando nós calculamos a taxa de variação da produção para um valor em específico, esta taxa ela passa a ser denominada de taxa de variação instantânea. Instantânea porque eu estou olhando para um ponto em específico. Então, como é que nós vamos fazer para calcular esta taxa de variação instantânea? Quando nós perguntamos, né, qual que é a taxa de variação da produção exatamente às 3 horas, nós estamos perguntando qual que é a taxa de variação instantânea no instante de x igual a 3. Né? Se nós nos recordarmos lá do nosso exemplo 1, a nossa função produção, ela era medida em toneladas, né? A quantidade de alimentos produzidos era medida em toneladas e a nossa variável x, ela era medida em horas. E a nossa função produção era definida como x². Então, nós queremos a taxa de variação instantânea para quando x é 3. Como que nós vamos calcular esta taxa de variação instantânea? Para calcular a taxa de variação média, que nós fizemos no primeiro vídeo, nós fizemos o quê? Nós pegamos dois valores da produção, né? No caso, como eu quero saber para o instante 3, basta eu calcular a taxa de variação média da produção para intervalos em que esses intervalos que eu vou tomar, eles são muito pequenos, né? Ou seja, quando eu tomo intervalos muito pequenos, eu vou acabar me aproximando muito do meu valor x igual a 3, que é o que nós queremos. Então, a ideia que nós vamos tomar para calcular a taxa de variação instantânea é calcular várias taxas de variação médias para intervalos de tempo muito pequenos e cada vez mais próximos do instante x igual a 3. Então, antes da gente fazer o cálculo dessas taxas de variações médias, nós vamos fazer uma pequena modificação na expressão da taxa de variação. Então, dada a nossa função y igual a f de x, a nossa taxa de variação média era calculada como sendo a variação na variável y dividido pela variação na variável x, ou variação na imagem dividido pela variação no domínio
correspondente, né? Quando nós tomamos A e B valores do domínio da função, nós podemos reescrever a variação da imagem como sendo f de b menos f de a e a variação do domínio como sendo b menos a. Então, vamos guardar essa equação 2 aqui. Então, nós podemos considerar o tamanho do intervalo como sendo h, né? Então, nós podemos escrever h como sendo b menos a. Se nós olharmos para o nosso sistema de coordenadas, né? Se nós olharmos aqui para o nosso sistema de coordenadas, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Então, quem é o H? O H é esse comprimento aqui. O H é esse comprimento entre A e B. É esse segmento aqui em verde. Por outro lado, se nós partirmos da origem do sistema de coordenadas, até ali o nosso ponto A, esse segmento em vermelho, ele tem medida A. E da mesma forma, quando nós partimos aqui da origem do sistema de coordenadas e nós vamos até aqui o nosso ponto B, eu tenho que toda essa reta aqui em preto, ela tem comprimento B. Então, o nosso B nós podemos escrever como sendo quem? O comprimento de A mais o comprimento H, certo? Porque o nosso segmento em preto aqui, ele corresponde exatamente à soma do segmento em vermelho com o segmento em verde. Então, nós podemos escrever B igual a A mais H. Então, agora, se nós pegarmos essas duas informações, né, a forma de como nós escrevemos H, como nós escrevemos B, e trocarmos lá na expressão da nossa variação média, nós temos que o M nós podemos calcular como sendo f de A mais H menos f de A dividido pelo intervalo. Ou seja, o ponto A que eu estou analisando mais o tamanho do intervalo menos a f do valor A dividido pelo tamanho do intervalo. Basicamente, essa é uma outra forma de calcular a nossa taxa de variação média. Nesse caso, nós não precisamos conhecer dois pontos, nós precisamos conhecer apenas um ponto, que seria o ponto de partida do nosso intervalo, né? Então, conhecendo o ponto de partida, digamos assim, deste intervalo e o comprimento dele, nós podemos calcular aqui a taxa de variação média. Então, para calcular as taxas de variação média, nós vamos fazer uso agora dessa equação 5.